Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Corinthians. Eu tinha começado aqui a análise já mostrando as escalações, enfim, tive que recomeçar aqui o vídeo, por isso que eu tava rindo no início. Enfim, jogaço, jogo que assim, o Corinthians deu mais trabalho do que eu imaginava, fez um bom primeiro tempo. Porém, cara, contra o Palmeiras você não pode errar, velho, a verdade é essa. E aí o Palmeiras foi mortal no segundo tempo, faz o 2-0. Enfim, vou fazer a análise completinha aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá falar sobre esse 2-0. Último vídeo do dia, já foi postado a vitória da França contra a Bélgica e a classificação de Portugal contra a Eslovênia. Quem quiser ver, tá postado ainda hoje aqui no canal, beleza? Então primeiro falar como é que foram os gols, né? O Corinthians, que nem eu falei no início do vídeo, cara, segurou bem o Palmeiras no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, cobrança de falta do Rafael Veiga. Cara, é muito azar do Corinthians também, né? O Fabinho, aliás, na barreira, abaixado, a bola bate na cabeça dele e mata o Donelli. Sai o gol do 1-0. E depois um gol de cobrança de escanteio, cara. Em clássico não pode tomar um gol desses. O Vitor Reis ganha de cabeça e faz o gol. Então, dois caras da base do Palmeiras decidindo. E aí, minutos depois, cara, um lance que o Rodrigo Garro foi muito esperto, velho. O Estevão vai fazer uma graça ali na linha de fundo. O Rodrigo Garro vai lá, coloca o dedo na cara dele assim. O Veiga chega dando um empurrão pelas costas. O que acontece? O Garro leva amarelo por ter colocado o dedo na cara. E, e o Veiga é expulso porque chegou dando um empurrão nas costas. Pode ter gente que questione, porque acabou que o Palmeiras logicamente saiu prejudicado nisso daí. Mas pra mim o juiz fez certo, cara. Uma coisa é você apontar o dedo na cara do outro. Pra mim é amarelo, tá certo. Agora, você chegar dando um empurrão, naturalmente seria amarelo. Mas pelas costas do cara desprotegido, é agressão. Então, vermelho. Eu concordo com o Daronco nesse quesito. Pra mim, ele fez certo. Ainda mais que o próximo jogo é Grêmio e Palmeiras. Fez certo em expulsar o Veiga. Poderia ter expulsado o Everton. Expulsado o Estevão, principalmente. Mas, enfim. Vamos aqui trazer os destaques agora. Primeiro do Palmeiras, cara. O que dá pra destacar? A zaga, cara. A zaga, porra. O Vitor Reis e o Kaique Naves, né? O Palmeiras sem o Murilo, sem o Gustavo Gomes. O Luan foi embora, sobrou pros caras da base. O Naves já tem mais oportunidade há mais tempo, né? Passou mais segurança. E o Vitor Reis foi muito bem. Mais um zagueiro que se prova que pode ser utilizado pelo Palmeiras. E é incrível, cara, porque o Palmeiras não é uma equipe que contrata vários jogadores badalados, mas é uma equipe que sempre sobe os caras da base e os caras sempre geram potencial e não só entregam dentro de campo, quando entregam financeiramente. Olha o Hendrick, o Luiz Guilherme, no meio de campo depois entrou, aliás, começou o Gabriel Menino, que é da base também, o Fabinho que fez gol, que é da base também, o Estevão, porra, nem se fala, um baita de um jogador. Em pouco tempo já virou, na minha visão, o principal jogador do Palmeiras. E enfim, é uma equipe que vem aproveitando muito bem a base. E mesmo assim, a maioria dos principais jogadores é sempre da base e continua competitivo, cara. O Palmeiras é um exemplo nesse sentido de utilização de jogador de base. Contrata jogadores de fora, contrata. De fora, quando eu falo, é de outras equipes, não necessariamente estrangeiros. Mas mesmo assim, os principais jogadores sempre são os que sobem da base. Olha o Hendrick, olha o Estevão. O Veiga é uma exceção, que aí sim foi um cara contratado. Mas contratado muito novo, como aposta também, né? Quando surgiu no Atlético Paranaense e no Curitiba. Enfim, o Fabinho muito bem, o Zé Rafael saiu machucado no primeiro tempo, né? O Estevão bem, o Veiga vinha fazendo um grande jogo. Primeiro tempo, primeiro gol, aliás, do Fabinho, sai de uma cobrança de falta dele. O Flaco Lopes perigoso também. Entrou ainda o Vanderlan, da base. Entrou o Mike, Gustavo Garcia, da base. John, da base. Então é um time que... Tem muito time que fala aí, tem que contratar. Se não contratar não vai ser competitivo. Metade do time do Palmeiras é da base. E ainda quem entra, quase todo mundo é da base. Então o Palmeiras é uma quebra de argumento muito grande para aqueles técnicos que ficam pedindo contratação a toda hora, porque o Abel tá se virando aí usando só jogador de base. E não é que não tem opção, né? Porque tinha outras opções, porém ele justamente prefere dar preferência para os caras da base. Prefere dar preferência, ficou meio repetitivo, né? Mas, enfim, é um exemplo o Palmeiras nesse sentido, né?
Do lado do Corinthians, cara, o Donelli fez boas defesas até. A questão é que o gol do Fabinho é muito azar. Esse desvio mata qualquer goleiro. O gol do Vitor Reis muito perto também. Não falhou em nenhum dos dois gols. E ainda fez boas defesas, tá? Não foram muitas, mas fez boas defesas. E o Corinthians que precisa de um goleiro, contratar pelo menos um goleiro reserva ou um titular para pegar essa vaga, né? Porque o Carlos Miguel vinha fechando o gol e o Donelli vai ter que estar num nível bem alto para conseguir suprir a altura dessa vaga. Enfim, na direita o Mateuzinho tá com tão pouca moral, cara, que mesmo sem o Fagner, não é ele que joga, é o Léo Maná. Então mostra que o Mateuzinho de fato até o momento é uma decepção, a verdade é essa, pelo que se esperava vindo do Flamengo, já foi até titular no Flamengo em determinado momento. Seu terceiro reserva é complicado. O que dá pra destacar? Cara, eu gosto muito do Garro. O Garro finaliza muito bem, cara. Cobrança de falta, principalmente. Eu lembro no início do ano, no Paulistão, aquele Paulistão que acho que o Cássio tinha sido expulso, né? E mesmo com um jogador de linha no gol, o Rodrigo Garro vai lá e faz o gol de falta, né? Um gol espetacular. Acho que no último lance, eu tenho esse gol na minha memória até hoje. Foi um baita de um gol. E ontem quase fez um gol muito parecido, que dessa vez o Everton defendeu, né? Enfim, o Garro é um excelente cobrador de faltas, é um cara que finaliza muito bem. E o Corinthians tem que explorar isso, buscar ainda mais as finalizações dele. Um erro que na minha visão, né, tem nesse time do Corinthians é não utilizar o Rodrigo Garro e o Igor Coronado juntos. Pô, o Coronado talvez seja o salário mais alto do Corinthians, né? Que foi o cara que veio muito caro. Tava jogando no Al Ittihad, do Benzema, do Kanté, do Fabinho. Que o técnico era o Marcelo Gallardo, né? Do River Plate. E não pode ser reserva do Gustavo Mosquito. Parece até piada, né, cara? Mas é verdade, mano. O meio de campo tem que dar algum jeito, Antônio Oliveira, de usar o Garro e o Coronado juntos. Porque são disparados os caras com maior capacidade técnica de armação, de criatividade nesse time e não podem ser reservas, né? Enfim, o Wesley, pelo que pode, ficou devendo. O Yuri Alberto, cara, não sei. Eu não sei o que esperar do Yuri Alberto. Ao mesmo tempo que ele já chegou até a ser um meme de tanto gol que perdia, é um cara que tem um potencial grande, é um cara que é novo, é um cara que é rápido, é um cara que no Inter mostrou ser um grande atacante. Mas é um cara que oscila muito. Eu não sei se eu falo bem ou falo mal do Yuri, por exemplo. Aqui, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas enfim, não sei, cara. Não sei se eu gostaria de ter o Yuri Alberto no ataque do meu time, por exemplo. Eu não consigo confiar 100% que ele vai ter uma regularidade em questão de gols. Enfim, Mosquito também abaixo. Entrou o Mateuzinho na direita, o Pedro Henrique no ataque, o Pedro Raul para fazer o centroavante, né, o pivôzão. O Bidu na esquerda. Por sinal, acho que o Bidu é melhor que o Hugo. Ofensivamente, pelo menos é. Talvez o Hugo defenda melhor, mas o Bidu ataca melhor. Não à toa, jogo passado fez gol. E o Coronado, que nem eu falei, para mim é titular desse time. Então, mudanças que eu teria nesse time é o Bidu na esquerda, o Coronado titular, dá um jeito, tira o Mosquito, tira o Bidon, não sei, mas Rodrigo Garro e Coronado tem que jogar juntos. E, pra mim, essa é a principal mudança, o Coronado teria que ser titular nesse time. Estatísticas, 20 chutes do Palmeiras sendo 10 a gol, que nem eu falei, o Donelli foi exigido e foi bem, fez 8 defesas, cara. E do outro lado, 13 do Corinthians sendo 3 a gol. Olha a diferença de pontaria. Metade dos chutes do Palmeiras foram a gol e exigiram defesa do Donelli. Do Corinthians, a cada 4 chutes, uma ia a gol, mais ou menos. Então a pontaria abaixo do Corinthians, e aí pesa muito o Yuri Alberto, como eu falei. É um cara que finaliza bastante, mas a pontaria é ruim. Se buscar estatísticas, ele deu pelo menos 2, talvez 3 ou 4 chutes. E eu não lembro de nenhum a gol, por exemplo. Pode ter tido, mas eu não me lembro. Faltas 28 no total, tendo 7 amarelos. No geral, não foi um clássico muito brigado, não. Os cartões aqui vêm muito daquela confusão, né? Um pro Garro, o vermelho pro Rafael Veiga, enfim. Mas o Daronco, no geral, achei que foi bem, controlou bem o clássico. Escanteios, 7 do Palmeiras, 3 do Corinthians também. Com esse resultado, o Palmeiras na segunda colocação com 26 pontos. Próximo jogo é contra o meu Grêmio. Por favor, perca. E o Corinthians na 19ª, literalmente em situações inversas, um em segundo, outro em 19º. Corinthians com 9 pontos. Eu não demitiria o Antônio Oliveira, tá? A não ser que tivesse um cara em mente para contratar. E aí as oportunidades que aparecem no mercado hoje, na minha visão, seriam o Cuca e o Diniz, que são os que estão
mais visíveis, pelo menos. Pode ter outros, mas os mais plausíveis é o Cuca e o Diniz. O Cuca já tá queimado no Corinthians, daquela passagem que ele não ficou nem 3 semanas direito. Eu, se fosse o Cuca, não aceitaria ir pro Corinthians. E o Diniz assumir um time que tá na zona de rebaixamento, eu acho que é suicídio. Eu não faria isso. Eu gosto muito do Diniz, mas eu torço pro Grêmio, por exemplo. Eu não gostaria que o Grêmio contratasse o Diniz hoje. Eu gostaria que talvez contratasse ele no início de temporada. Então, de opções de técnico, quem que o Corinthians fosse contrataria se demitisse o Antônio Oliveira? Eu não consegui pensar em nenhuma opção muito boa no momento. Pode ser que tenha, inclusive, se alguém souber, comenta aqui embaixo. Quem você gostaria de ver como técnico no Corinthians? Mas eu acho que o Antônio Oliveira é um bom técnico, só tem coisas para corrigir. Que nem eu falei nesse time ideal aqui meu, eu usaria o Coronado. Eu sei que o Mosquito é mais rápido, enfim, por isso que ele usa ele para contra-ataque. Mas o Coronado e o Garro são os caras que, na minha visão, têm mais qualidade desse time e não dá para abrir mão de um deles. É o que eu penso. Enfim, é isso. Palmeiras, mesmo cheio de desfalque, mesmo perdendo o Ender, que enfim, sempre continua lá em cima, cara. É impressionante, velho. E o Corinthians, mais um ano, vai brigar lá embaixo e dessa vez o negócio vai ser sério, pelo que tá aparecendo. Mas a questão é que o Corinthians também não tá tão mal assim não, cara. Se analisar friamente, se vence a próxima rodada, provavelmente sai da zona, cara. Porque o Vitória e o Vasco estão ali, é menos de 3 pontos de diferença. Então engatou 2, 3 vitórias seguidas, o Corinthians já tá ali perto do 13º, 12º. Então é muito dinâmico, cara. É tudo questão de fase. O Corinthians engatar 2, 3 vitórias seguidas, talvez nem daqui a pouco falem mais em rebaixamento, tá? É porque tá no início do campeonato e quando você pontua pouco, você fica lá embaixo mesmo. Mas a questão é que nem eu falei. Engatar 2, 3 vitórias seguidas, acabou a crise. E o Palmeiras, pô, que isso, cara. Os caras mesmo tacando um monte de reserva, um monte de cara da base que ninguém nem conhecia. Os caras vai lá, joga bem, até faz gol. É impressionante o Palmeiras, cara. Enfim, craque da partida. Deixa eu ver os destaques da partida primeiro. O Vitor Reis, o Estevão. E é isso. O coletivo do Palmeiras no geral é muito bom, né? Do Corinthians, o Donelli foi muito bem. Gostei do Garro. E é isso. Craque da partida pra mim não tem muito o que falar, é o Vitor Reis. Pô, é meu critério, cara. O zagueiro foi lá, fez gol e o time não tomou gol, é ele. Vitor Reis, o craque da partida. É isso. No primeiro jogo como profissional, se eu não me engano, tá? Não me lembro de nenhuma vez ter visto esse Vitor Reis. Talvez tenha sido o primeiro jogo como profissional e pra mim já foi o craque da partida. Enfim, então potencial grande, ainda mais em um time tão organizado quanto o Palmeiras. Foi esse o vídeo, gostou deixa o like, não gostou deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você achou do clássico, desse clássico paulista que o Palmeiras venceu mais uma vez, né? Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.